Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Temos Cast. A gente retornando aqui com o projeto agora e hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana com duas pessoas especialíssimas. Eu costumo dizer que quando eu tenho gravação com eles, a minha energia que ela estava aqui, ela vai para cá. São duas pessoas muito energéticas que colocam vontade, sentimento e principalmente energia em tudo que eles fazem. Desde o nosso primeiro contato, é algo que eu sinto muito com eles e é uma gravação leve, é uma gravação que a gente se diverte e eles estão me enrolando há muito tempo para participar desse podcast. Desde o ano passado que eu convido eles, não sei o quê, porque eu vou para a praia agora, não sei o quê, não sei o quê. Essa semana, não sei o que aconteceu, eles toparam vir aqui ao podcast, eles estavam um pouco nervosos, mas vai ser uma conversa muito tranquila, muito legal. E quero já apresentar os nossos dois convidados de hoje, que são Jorge e Alexandre, da Calor Imóveis. Como é que vocês estão? Bem, Thiago. Boa noite, Thiago. Obrigado pelo convite. Tá, é um prazer estar aqui, na tua presença aí. A gente enrolou um pouco, mas deu certo, isso é hoje importante. vai ter tempo para bater um bom papo. Então, vamos começar pelo começo. Quem é Jorge e Alexandre? Como é que vocês se relacionam para a galera que não conhece vocês? Vamos lá. É aqui que eu posso olhar nessa Pode câmera? olhar para aquela ali. Tá bom. Pessoal, boa noite. Também quero agradecer a oportunidade. Estamos muito felizes aí em ter recebido esse convite de você. Lógico, a gente deu aquela possegada, né? Deu uma procrastinada, mas tudo no momento certo. E hoje estamos aqui falando um pouquinho de quem somos, né? Quem é o Jorge. Primeiro começa com a família, o marido da Renata, pai do Caetano, pai da Lorena e irmão do Alexandre. Então, sou administrador de empresas também, corretor de imóveis, perito avaliador e sócio da Calor Imóveis, que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais aí ao longo da nossa noite. E aí, Alexandre, quem é o Alexandre? Alexandre, marido da Cíntia, pai do Pietro, né? Empreendedor, sou do ramo da construção civil, né? Já construo há mais de 15 anos. E muito família, né? Então acho que Deus uniu aqui dois irmãos, né? E corretor de imóveis também, apesar de a atuação ser pouco tempo no mercado, né? Era mais no ramo da construção civil, né? E um apaixonado por contato com pessoas, com relacionamento. Eu acho que é isso. Pô, que legal. Mas agora eu quero entender um pouco mais da história de vocês. Vocês são irmãos, mas pelo jeito o Jorge começou antes na corretagem, você estava um pouco relacionado com esse mercado, mas mais na área de construção. Como que começou o contato de vocês com o mercado imobiliário? Com o mercado imobiliário foi numa transição de carreira que eu tive. Trabalhei 15 anos no ramo cervejeiro, com distribuição de bebidas, Skin Cariol, depois na Revenda Ambev aqui da região. E num determinado momento, né, numa transição de carreira, o Alexandre vinha me incentivando. Poxa, Jorge, tu tem perfil, já era gerente de vendas, gerenciava uma equipe grande na Ambev. E ele, com o nascimento da minha filha, né, já tinha o Caetano, com a vida da Lorena, foi bem num período de pandemia, e ele vinha me incentivando. Poxa, está no momento da tua vida que tu merece um pouco mais de tempo de qualidade com a tua família, e a corretagem eu vejo como uma boa alternativa. Eu, poxa, será, né? Naquele momento era uma coisa muito diferente do que eu tinha feito até então, né? Um produto que eu não só acompanhava bem distante, né? As construções que o Alexandre vinha fazendo de casas, né? Residências e um prédio aí naquela ocasião. E aí eu resolvi, no final ali da minha trajetória com a revenda, que passou também por uma transição, a Ambev montou uma distribuição própria aqui na cidade, e aí eu decidi que eu ia trilhar um novo caminho, né? E aí veio aquela tempestade interna, né, essa mudança, tira a gente da zona de conforto, e aí uma oportunidade também para se aproximar de Deus. Então, foi tudo ao mesmo tempo, e orava muito, pedia para Deus direcionar e mostrar, né, me dar um sinal que realmente era o caminho certo para eu seguir, com todo o suporte do Alexandre, poxa, eu vou te orientar, tudo mais. E esse foi o início, né? E ainda, trabalhando como gerente de vendas, eu tive um insight numa reunião e falei, eles precisavam de um imóvel e eu sinalizei, poxa, tem uma pessoa que tem esse imóvel. E aí a gente conduziu essa negociação, né? O Alexandre, na época, já tinha o Cresce, né? Como algumas pessoas comentam. E aí foi a minha primeira oportunidade de contato com uma venda de imóvel. E aí eu vi que eu estava no caminho certo. Quando veio, foi uma excelente comissão naquela ocasião. A comissão, ela chama muita atenção no início, né?
pô, a gente trabalha aí com uma convenção de 6% no imóvel, assim, padrão. Então, realmente, se você trabalhar com um imóvel aí de 1 milhão, são 60 mil, né? Sim, sim. E esse imóvel foi um imóvel acima de 1 milhão, né? Beirando lá os 2 milhões, então foi uma excelente comissão. Naquele dia, liguei para minha esposa, falei, ó, dá um banho nas crianças que a gente vai sair para comer uma pizza, que eu já sei qual é a minha nova profissão. Né? Aquele dia, oficialmente, eu já me auto-intitulei corretor de imóveis. Né? Falei, vamos nesse caminho. E aí foi uma trajetória muito bacana. Inicialmente, eu tomei a decisão de ser corretor. Vieram outras negociações, né? A formalização também de poder atuar na área de uma forma regular. E eu lembro bem que foram... Acho que num período de 6 meses eu negociei algo em torno de 7 milhões de reais. Então, pô, realmente vi como uma boa oportunidade também de renda. Mas antes do dinheiro eu recebi um patrimônio que eu não tinha tido contato ao longo da minha vida, que é o tempo. Apesar da gente trabalhar muito, trabalhar até mais do que um CLT, a gente tem flexibilidade, a gente tem tempo de qualidade também com a família. Isso foi uma coisa que eu valorizei muito naquele início de jornada como corretor de imóveis. Sim, todo mundo fala que o pessoal da Ambev é bastante cobrança. Muito acelerado. Dizem que na Ambev realmente tá pau a pau ali com o gerente de banco. O pessoal também sempre comenta muito sobre o gerente de banco. Você tem muitas metas, você tem toda aquela metodologia ali do Jorge Paulo Leman, que você precisa vender. Sim. E a gente atende também um cliente aqui que é distribuidor da Ambev, que é a Rodalog. Rodalog, perfeito. A Rodalog. E a gente acompanha alguns eventos dele e a gente vê que até as empresas que são contratadas pela Ambev, elas precisam seguir uma certa cartilha e você vê ali como que é metódico, como é rígido ali o processo. Dá resultado, mas também cobra, que nem você falou, ali do lado do seu tempo, né? A Ambev tem um programa de excelência que é referência para muita gente no mercado. E eu também tive a oportunidade de trabalhar com um banco, trabalhei no Santander, um ano antes de iniciar com a cerveja. Ainda no Santander recebi uma oportunidade na Skin Cariol. Na época me chamaram para uma entrevista e ali iniciou minha jornada nesse mundo aí de distribuição, de gestão, de metodologia, mas processo. Sempre ligado com vendas também. Sempre ligado com venda. Lógico, a gente pode até trazer aqui um gancho, que nosso contato com venda veio desde criança. Aí falando um pouquinho de família, da nossa estrutura familiar, de onde viemos, somos joinvilenses, vivemos boa parte da nossa vida no bairro Glória, né? Onde a gente vem atuando de forma mais intensa. Nascemos na rua Campos Sales, fomos para a rua Marquês de Olinda, depois voltamos para Campos Sales e eu comprei o meu primeiro imóvel na Marquês de Olinda. E eu continuo morando no Glória ainda. Continuo no Glória. Dei 3 vezes, mas ainda resido no Glória. Uma região boa. Região excelente. Muito gostosa de morar. E hoje estamos instalados também, no bairro Glória. No bairro Glória. Ao lado do Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E também vocês encabeçaram o Espaço Glória. O Espaço Glória. O Espaço Glória, onde nós estamos. Falar um pouquinho sobre isso. Mais. Mas falando um pouco da experiência com venda, nosso pai caminhoneiro, mãe professora, boa parte da nossa vida morando de aluguel, né? E o nosso pai sempre incentivou a investir nesse caminho. Ele falou, gente, comercial vocês nunca vão ficar sem dinheiro, né? Compra e venda sempre vai ter lucro. E naquela ocasião ele incentivando, a gente vendeu pêssego, maçã, de porta em porta no bairro. O que tinha, nós vendíamos. Era no carrinho de mão. A nossa mãe forrava o carrinho de mão com um pano de louça, a gente colocava as mercadorias e saía vendendo na vizinhança. E a gente era muito bem relacionado, né? Conheciam, o filho da Mari lá e tal. E ali começou a nossa trajetória comercial. Sim. E sempre teve no sangue, né? Essa veia, né? Comercial, né? Vendemos picolé na praia, também lá em Itajuba, onde tínhamos casa, minha bisavó já era daquela região. Tivemos essa oportunidade também. O que mais que a gente fez aí com venda? Aí depois, lógico, aí veio os estudos, né? E a nossa mãe sempre bateu, vocês podem fazer, mas o estudo a gente não pode abrir mão. E aí, quando eu comecei minha graduação, eu recebi uma oportunidade do meu falecido tio Beto Gabriel, comediante, faleceu no ano passado, né? De forma precoce, né? Nos pegou de surpresa, então foi uma perda bem significativa para a gente. E ele deu a primeira oportunidade como representante comercial de confecção. Para nós dois, né? Para nós dois. Então, naquela ocasião, a Di Romani, uma empresa aqui de Joinville, eu lembro bem que ele nos apresentou lá na época, foi em carreira solo lá com ele. Primeiramente ele, né? Que é o mais velho, e depois eu. Os dois trabalharam Qual que é a diferença de idade de vocês? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9. Bem próximo. Bem próximo. Então, basicamente foi isso, né? Antes do banco, de outras empresas, essa foi a trajetória e nosso contato desde muito cedo com a área comercial, né? Sim. Contato, conversa, conexões.
Então, essa foi a trajetória aí. E como é que foi contigo, Alexandre? Eu sempre trabalhei na área comercial até ao ponto que eu comecei a construir, né? Eu sempre fui representante comercial de confecção, né? Depois da de Romani vieram outras empresas, né? Só que em um determinado momento eu precisei me graduar, ter a faculdade que eu não tinha, só tinha o 2º grau completo, né? Então eu cursei. Por que tu sentiu essa necessidade? Porque eu vi que grandes empresas exigiam a graduação, né? A faculdade. Então eu fiquei 2 anos longe das viagens, né? Eu ficava sempre 3 semanas fora e uma na cidade. E aí eu me formei em marketing e tive a oportunidade de trabalhar no ramo cervejeiro, através do Jorge, né? Então eu fui supervisor de marketing e depois fui supervisor de vendas. Em um determinado momento eu mudei de segmento e fui trabalhar com vendas de material de construção. Foi ali onde eu comecei na área da construção. O que te chamou a atenção nessa área? Principalmente a parte de tu pegar os materiais e realizar, né? Realizar. E o lucro é muito expressivo, desde que tu, né, tem esse... O que eu estou construindo, né? O que eu estou construindo está dando lucro, né? Eu fiz uma primeira casa. Quando eu parei de vender materiais de construção, eu fiz uma casa. Essa casa virou 3 geminados, 3 geminados virou 6 e assim por diante. E foram mais de 30 obras só no bairro Vila Nova. Nossa. Né? Então, eu estou há 15 anos no mercado, construindo. Agora, na época da pandemia, foi um predinho com 9 apartamentos, né? E eu sempre incentivei o meu irmão, até pela admiração que eu sempre tive da área comercial. Ele coordenava mais de 50 pessoas lá, né? Eu falava, Jorge... e eu já era corretor, quando eu vendia materiais de construção, eu já era corretor e, eventualmente, vendia um imóvel ali. Através dos contatos que eu tinha de donos de materiais de construção, esse tipo de coisa, eu sempre tinha uma renda extra, né, para agregar, né? Falei, eu não atuo, porque eu comprava o terreno, construía o imóvel, administrava a obra e depois a venda ficava um pouquinho difícil para... Né, não dá para abraçar tudo. Não dá para abraçar tudo. Então, eu sempre terceirizei. Então, eu já tinha grandes parceiros de imobiliária, né? Então, eu sempre incentivei ele. Falei, cara, o corretor de imóveis é uma boa para ti. Tu vai ter mais tempo para a família, né? Vai conseguir ter uma qualidade de vida. Vai trabalhar mais? Com certeza vai. Mas tu tem uma bagagem aí que eu vejo assim que tu pode se destacar no mercado. Então, eu sempre incentivei ele. E quando teve essa transição ali, eu falei, Jorge, eu acho que agora é o momento. Eu tenho uns imóveis aqui, eu vou deixar exclusivo contigo e tu se dedica. E aí... Essa palavra exclusivo... É batida, né? É batida, né? Exclusividade, né? Exclusividade. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, né? Então, eu incentivei ele. Eu tinha, na época, alguns geminados para vender no bairro Vila Nova. E aí eu falei, esse geminado aqui vai ficar exclusivo com você e tal. Mas ele afundou lá, visitou muitas vezes. E não dava certo. Não dava certo. E os planos de Deus ele que sabe o que é melhor para nós, né? Então ele falou, cara, não vende. Eu falei, tô achando estranho, porque, né, o produto que tá vendendo e tal. E aí foi onde ele conseguiu efetivar essa outra venda através do empenho dele, porque o imóvel nem estava à venda, né? Então ele correu atrás, bateu, conseguiu realizar. E ali... abriu a porteira, ele conseguiu vender aí esses quase 8 milhões, né? Sim. Em 6 meses. 8 milhões em 6 meses? 7.240. Ah, tá. Essa foi a cifra. Não, mas e eu lembro que eu fazia o controle, né? Eu falei, poxa vida, impressionante, né? Porque eu era CLT na ocasião, então são valores expressivos, né? E naquele momento, num espaço de tempo muito curto, né? E aquilo realmente me surpreendeu. Até que veio o primeiro mês sem venda. E aí? Daí é tudo diferente. Aí a gente começa a conversar com Deus, né? Ô, Senhor, eu pensei que a minha média salarial sempre assim? seria essa, né? Já estava até me adequando, né? Estava vendo a Ferrari? Já estava vendo a Ferrari e vi que não dava para assumir um carnê tão alto, né? Pé no chão. Ainda nesse momento, nós estávamos não trabalhando como sócios, né? Eles sempre nos suportando quando entrava um determinado produto por conta da construção. Tinha estrutura de engenharia, arquiteto, muito fácil acesso, né? Então, para a gente estudar uma viabilidade, um potencial construtivo, já tinha isso de imediato, que nos ajudava e dava velocidade para poder trabalhar o produto. E aí veio esse primeiro mês, eu falei, poxa, 30 dias, foi um período que nós não vendemos, até falando em exclusividade, porque até o momento nós trabalhamos somente com produtos exclusivos. Então, é natural que a carteira seja mais restrita, mas que a gente consiga se dedicar de forma exclusiva, né? No começo, meio e fim do produto.
Então, aí naquele primeiro mês eu comentei com o Alexandre, eu falei, poxa, também é interessante, tem possibilidade, a gente tem muito relacionamento para trabalhar com locação, o que pode nos ajudar a, no futuro, ter uma estrutura física, né? E essa locação pode nos dar um prolabore e também manter as despesas, os custos fixos. E aí iniciamos... Qual ano que foi esse que iniciou com a locação? Foi já em 22, né? Eu iniciei em 21, 22... Já tudo é muito recente, então. Tudo muito recente. Tudo muito São recente. 4 anos aí que estamos juntos aí nessa jornada, mas de Calor Imóveis faz menos tempo, né? Que inicialmente o Jorge falou, vou montar a imobiliária para mim, eu sempre dei o suporte para ele, eu tenho minha vida na construção ali, né? Já estava seguindo os meus projetos, né? Eu nunca almejei, vamos montar uma imobiliária e tal, partiu dele a conversa de sociedade, né? Sim, mas antes disso eu já tinha definido o nome. Quando eu decidi, vamos montar um CNPJ, vou construir uma empresa, fiquei um período pesquisando, coloca lá no Google, né? O nome da empresa já tem em São Paulo, já tem no estado, eu queria um nome realmente... exclusivo, né? Um nome exclusivo, né? Que não confundisse com nenhuma outra empresa. Eu falei, poxa, vamos ter que desenhar aqui, né? E nós temos uma descendência italiana, e aí eu, comecei a desenhar no papel, isso aqui soa bem. Calore, né? Que é calor em italiano, só que eu estava desenhando os iniciais dos meus filhos e da minha esposa. Caetano, Lorena e Renata. Eu falei, Calore, tá aí, um nome que tem algo a ver com a nossa descendência, e tem a ver com a coisa mais importante da nossa vida, que é a família, né? E é o que a gente vende, os lares são... Sem a família não faz sentido, né? Só um monte de tijolo e ferro, né? Falei, tá aí, o nome eu já tenho. Só que após a constituição do nome, veio a possibilidade de nós unirmos as forças. Tanto a expertise com construção, né? E toda essa estrutura, com engenharia, com arquitetura e tudo mais, com a parte comercial que eu trago, né? Com a metodologia lá de Ambev, que a gente já comentou aqui, e a gente poder estruturar uma empresa que atenda tanto locação quanto venda, né? E com processos bem definidos para que a gente possa conduzir com segurança, como merece o mercado imobiliário. Então, já contei um pouquinho da história do nome da nossa imobiliária e a decisão, né, no meio do caminho, de unir as forças. E o Alexandre rapidamente topou, falou, com certeza, até porque teve alguns produtos, talvez seja para um próximo podcast, né, que foram muito interessantes, que a gente uniu forças, né? Colocou uma placa grande lá no terreno de esquina, e aí tem uma história longa, e que acabou dando certo também essa venda, que inicialmente era exclusivo, venceu a exclusividade. Num primeiro momento, o proprietário entendia que o produto dele valia mais do que realmente a avaliação, né, determinava. Até naquele período eu fiz o curso de perito avaliador, né, senti essa necessidade por conta dessa negociação. O produto tem que ir para o mercado com o valor correto. Isso eu queria conversar com vocês também, né? É algo que a gente vê que acontece muito no mercado para um corretor... Vamos falar no mercado Brasil, sim, tá? Sim. Acontece muito isso no Brasil. O corretor, ele quer ganhar essa exclusividade, ele quer ganhar, e ele vai chegar para o proprietário e vai falar, cara, teu imóvel vale tanto. Sim. E você sabe que é muito acima do valor de mercado, mas o corretor fala aquilo para o proprietário porque vai crescer o ano do proprietário. O proprietário quer mais dinheiro. Né? Ele vai querer ganhar 1 milhão ou vai querer ganhar 1.400.000? Sim. Não, teu imóvel vale 1.400.000, porque eu vendi no mês passado ali, sim, o imóvel do Joãozinho ali da outra rua, que nem sim, era tão bonito que nem o teu, sim, sim, e eu vendi por 1.700. O teu aqui tá perfeito, vai vender rápido. Perfeito, acontece Então eu vou deixar só com você. Então eu vou deixar só com você. E aí... E daí o que acontece? Vira aquele elefante branco. E a gente tem alguns aqui na cidade, né? Sim. Alguns elefantes brancos que estão há muito tempo no mercado, que você sabe que é um produto bom, mas não está condizente com a realidade do que ele realmente vale, do que as pessoas pagam, né? Perfeito. E acaba distorcendo o valor real do metro quadrado da região, né? Acaba... todo o mercado. Sim, então atrapalha bastante. E naquela ocasião, a partir do momento, venceu a exclusividade, voltou para o preço correto, e aí... Nós somos agraciados com a venda. Naquele momento, ele já tinha aberto para outras imobiliárias, né? Grandes imobiliárias aí da cidade. E lógico, nós que estamos iniciando há pouco tempo, né? A gente fica feliz quando a gente consegue converter, né? E a gente tem tido êxito em várias negociações aí no mercado com exclusividade, agora a grande maioria. Mas a gente pode falar um pouquinho para frente de visão de futuro e o que a gente está pensando aí para a nossa estrutura, né? A gente... vai expandir também para lançamentos, então... E aí esse é um perfil que dificilmente você tem a exclusividade, né? Sim. Então a gente entende que precisa de mais flexibilidade quanto a isso. Como que vocês avaliam o mercado imobiliário de Joinville hoje?
em relação a produtos, em relação a lançamentos, em relação ao rumo que a cidade está tomando? Como é que vocês veem o mercado imobiliário de Joinville hoje? Com um potencial enorme, um potencial muito grande. A gente vê grandes projetos aqui na cidade, né? Cidade das Águas, projetos em patamares de preço elevados, né? 5, 6, 7 milhões e numa crescente. Então, é a maior cidade do estado, muitas indústrias, muita gente com poder aquisitivo alto que possibilita essa venda, né? Então, a gente já entendeu que é importante também participar desse nicho. E respondendo a tua pergunta, a gente acredita muito aqui no potencial da cidade. Temos investido também na nossa imobiliária. Completamos agora 1 ano com estrutura física dentro do Espaço Glória, ali na rua, já fazendo aqui o merchan, né? Na rua 15 de novembro, 2049, bem ao lado do Hotel Le Canardi, anexo à Botica do Vale, né? Estamos no mesmo espaço. Então, a gente está muito otimista, né? Tem investido na imobiliária e também em imóveis próprios, né? A gente tem feito algumas aquisições. Temos uma operação de Airbnb que responde também a pergunta aí de potencial. Eu quero muito falar sobre isso no podcast com vocês depois. Então, a gente vai conversar um pouquinho, mas a gente acredita demais no potencial da cidade. O que eu vejo que tem acontecido, principalmente, é novas regiões se desenvolvendo em Joinville, né? Antigamente, o centro era muito valorizado, hoje já está novas regiões. A gente pode ver a questão do Parque das Águas, né? Que era uma região que, não, comercialmente falando, não era tão... Era abandonada, né? Vamos ser bem sinceros, sim, né? sim. A própria Rua 15 de Novembro, onde nós estamos, né? Era uma região um pouco mais... Não tinha comercial ali. Então, com o desenvolvimento da Autobem, ali a Aquidaban, né? Todo o entorno da Antártica. Então, tem novas regiões surgindo e aí é onde o corretor, a imobiliária, precisa ficar atenta para poder oferecer o melhor produto para o seu cliente, né? Para o seu investidor. Então, a gente está... A gente suspeita em dizer porque nos criamos na região, né? Então, nada melhor do que uma pessoa que conhece o mercado, onde é que está desenvolvendo, onde tem potencial de valorização, né? E a gente tem graças a Deus, boas oportunidades, né? E fidelizando os clientes aí nesse aspecto, né? Sim, eu vejo que tem projetos que puxam e desenvolvem regiões. Você falou muito bem ali da Rua 15. A gente tem o Le Parc da construtora Axia, que a construtora Axia é talvez uma das mais tradicionais aqui de Joinville e sempre trazendo projetos inovadores. Perfeito. Realmente inovadores. Pô, a gente pode falar também o projeto do Rio Reno, que fica ali na rua... próximo ao Batalhão ali, que foi um projeto que mudou o que seria o alto padrão em Joinville. E é muito bom ver todas, não só a Axia, né? Sim. Temos outras construtoras que também elevam o padrão. E é legal ver quando elas olham para uma região, veem o potencial da região e acaba crescendo todo mundo ganha com isso. Sim. Né? Todo mundo acaba ganhando com isso. Né? O Aquidaban também, tem a Daxo ali com lançamentos incríveis, né? Benjamin Constante agora com construtoras com projetos inovadores, tanto residencial quanto comercial. Então, a região bem próspera e com possibilidades de ganhos também para os investidores, né? Para quem também tem esse objetivo não só da moradia, mas também do retorno financeiro com os investimentos. O próprio Parque da Cidade das Águas. Cidade das Águas, incrível, né? Que agora acho que liberou essa semana para vendas, tabela, né? Sim. E, eu acho muito louco isso, porque o Cidade das Águas é um projeto que ele já estava sendo falado, acho que desde o ano passado, já vem sendo falado há muito tempo, na verdade há muitos anos. Sim. Mas desde o ano passado eu vejo um movimento muito grande dos corretores para trabalhar aquele produto. Sim. E o que é curioso é que é o seguinte, até essa semana você não tinha o preço. Sim. Você não tinha o preço, você não tinha o produto, Sim, você não tinha o que sim, vender. sim. Então, todo o marketing que vinha sendo realizado ali é para você realmente criar essa expectativa, né? Sim. E o projeto é belíssimo. Pô, você vê o projeto que é o que é para ser daqui a 15, 20 anos, quando a gente tiver tudo concluído, com musicário, com ruas arborizadas ali, realmente vai transformar Joinville, né? Com certeza. Então, eu também vejo muito, muito promissor assim, o futuro do mercado em Joinville, né? Sim. Lógico que nós temos também muito próximo o nosso litoral aqui, que está numa expansão Fenomenal. gigantesca, né? A gente tem negociado alguns imóveis também no litoral, aqui em Pissarras, né? Barra Velha, que é a nossa região mais próxima, né? Atualmente a gente vai até Navegantes, já negociamos alguns imóveis, mas é a região que a gente tem atuado. O litoral, principalmente frente mar, né? E aqui na nossa região norte, também é o nosso grande foco. Que é onde nascemos, onde tem raízes, né? E onde a gente conhece bastante.
Então, são as regiões que a gente atua. Itapuá também tem Também. crescido muito, Sim. com grandes projetos ali de urbanismo e também um poder público ali com a cabeça de desenvolver aquela cidade. Eu acho que também Itapuá vai ser um grande expoente aí do mercado imobiliário catarinense. Concordo. Né? É fantástico. E eu queria conversar um pouco como que vocês avaliam o mercado de casas. Casas de alto padrão em Joinville. Sobre condomínios, porque eu vejo que é um produto que é pão quente na padaria. Exatamente. Eu diria assim. O mercado de casas e de condomínios falta. Né? A gente tem condomínios na cidade com casas maravilhosas, mas parece que é um produto que sempre está vendendo. O que acontece? O que eu vejo, assim, eu acompanhei na época da pandemia, eu estava construindo um empreendimento no Vila Nova, né, apartamentos, e sempre houve uma procura muito grande por apartamentos. A pandemia ajudou esses clientes que ficaram em casa, né? Eu falei, preciso um pouco mais de espaço. Eu não utilizava tanto, eu quero uma casa, tal. E começou a girar isso no mercado. Vou sair de um apartamento, ir para uma casa, tal. Então, na época da pandemia, o que tinha de casa acabou girando. Foi. Você vê que até grandes construtoras hoje já estão migrando para fazerem também, não, né, verticalizar, mas horizontal, investindo em casas, condomínio fechado, né, dando essa... Então, nessa época, eu senti que mudou muito o mercado. Comentei com o Jorge, falei, peraí, eu tenho um bom cenário aí, até fiz aquisição na época da pandemia de um terreno para fazer 6 casas de alto padrão, e eu falei, esse produto aí vai vender, né? E a gente sentiu isso, né? Agora tem muitas construtoras fazendo, muitos projetos em andamento, né? E a gente continua com essa procura, com essa busca, né? dos clientes, né? Então, e cada vez mais exigentes, né? Sim. Um padrão de acabamento, né? Tecnologia também. Tecnologia, né? Então, a gente vem acompanhando que realmente é um bom produto para os próximos anos aí. Sim. É curioso que no dia de hoje eu visitei 3 condomínios fechados de alto padrão aqui em Joinville. Eu fui no Quintessence, no Village Arp e no Royal Garden. E algo que me chama muita atenção é a quantidade de casas em construção. Em construção. Você vê obra aqui, obra ali, é barulho de maquita, é gente fazendo fundação, é caminhão chegando com concreto. Então, está acontecendo. Sim, está acontecendo. E é um produto que falta, né? Faltam condomínios em Joinville, né? A gente tem esses que eu mencionei aqui, temos alguns outros ali, mas ainda faltam, né? Sim. Tem esse projeto que o Alexandre comentou, né? Que ele fez a aquisição do terreno para a construção de 6 casas. Também fica no bairro Glória. Então, a gente é bairrista, gosta da região, né? Mas também tem um condomínio no América, que a gente tem conversado aí com o construtor, a gente não pode abrir nesse momento, né? Mas que a gente tem convicção que vai ser um empreendimento de sucesso. São 17 casas, com uma disposição incrível, assim, diferente do que tem no mercado hoje. E a gente tem essa oportunidade, né? Para você, investidor, que está buscando casa, né? Em condomínio. Muito mais do que exclusivo. Muito mais do que exclusivo. Mas a região é extremamente nobre, próximo de tudo que a gente precisa, dos serviços. Com certeza vai dar uma balançada aí no mercado também. Tem que dar. Eu acho que isso acaba elevando a barra de Joinville e colocando Joinville em outro patamar. E tem gente para comprar. Tem gente para comprar. Sim. Então, tem os movimentos, né, de migração, quem está no apartamento quer se movimentar para uma casa, com estrutura para as crianças, né, dar mais liberdade. E esse projeto vem com esse intuito de oferecer o que nós vivemos na nossa infância. Tu já é um pouco mais novo, né, Tiago? Então, mas na nossa infância, a gente, desde muito cedo, né, com 7, 8 anos, já ia para a escola sozinho, andava de bicicleta o dia inteiro, famoso rolimã, né? Muita gente não vai saber nem do que eu estou falando, né? Morro da Docol, isso né? Descia com o rolimã, e esse condomínio vai oferecer isso, essa liberdade, contato com a natureza. Bem bacana mesmo, assim, um projeto que a gente deve divulgar em breve aí nas nossas redes sociais. E qual que é o tipo de imóvel que vocês mais gostam de trabalhar? Uma boa pergunta. Excelente pergunta. Nós trabalhamos bastante nesses primeiros anos com terrenos, né?
Vendemos dezenas de terrenos no bairro Glória. Sim. Então, Eu lembro, teve uma gravação que a gente foi fazer. Perfeito. Que era tinha um mapa ali, ó. Tem esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, tem esse outro aqui, tem esse outro aqui. Sim, determinado. Temos alguns ainda. Temos ainda, temos alguns terrenos. Alguns terrenos. Mas são os últimos ali daquela região que nós gravamos. Sim. Mas naquela ocasião, acho que em torno de 20 terrenos propícios para a construção de médio e alto padrão. Uma região muito boa ali. Muito boa, né? Ruas sem saídas, pavimentadas, fácil acesso para a Rua 15, para o Benjamin Constant. Então, por isso que foi um sucesso. A gente vendeu alguns lotes ali na região. E por conta da exclusividade e da nossa história inicial, muita coisa veio por indicação. Nesse formato, né? Poxa, a gente vai... Está aqui o desafio para Calor Imóveis trabalhar. Então, a gente acabou diversificando neste primeiro momento, né? Uma parte em terrenos, né? Uma outra parte litoral, principalmente principal frente-mar, né? E algumas casas de alto padrão também. A gente acabou destoando um pouquinho. A gente foi até o litoral do Paraná e vendemos também uma linda residência frente-mar lá em Guaratuba. Ah, eu lembro. Né? Isso. Primeiro trabalho que nós fizemos em parceria. Sim. Sim, foi quando nós contratamos, né, após um evento que você promoveu com o Ricardo Martins vindo para Joinville. Isso. Participamos lá. E ali a gente rabiscou o primeiro contrato aí na época... Pode Skyline, falar, pode falar sem falar. problema? A Skyline, né? Se os nossos queridos amigos aí de Anápolis, Goiânia, não se importarem, a gente vai lá o nome citar, né? E aí a gente fechou essa parceria com vocês. Mas então, respondendo a pergunta, é isso. Terrenos, imóveis frente-mar e, lógico, respeitando a geografia. A gente sempre procurou concentrar nossa energia nos bairros da região norte. Saguaçu, América, Costa e Silva, Glória, né? Atiradores. Essas regiões, esses bairros que a gente passou boa parte da nossa vida. Mas eu acho que mais que produto, né? É o relacionamento com o cliente. Por quê? Quando nós iniciamos essa parceria, né, os contatos acabaram vindo. Pô, o Jorge, que trabalhava lá na Ambev, é corretor hoje, montou imobiliária com o irmão, que é construtor, assim e tal. E esses contatos acabaram acontecendo. E pintaram produtos que a gente nem imaginava que ia trabalhar. Por exemplo, nós temos uma ilha para vender, nós temos chácara frente Baía da Babitonga. Eu lembro. Então, são produtos que teve a oportunidade de gravar lá conosco, que nós não pensávamos em pegar, mas em função desta parceria com o cliente, né, que começou com um imóvel para locação, depois pintou uma compra, né, uma assessoria, e todo esse relacionamento foi acontecendo naturalmente, né? E é lógico que a gente não vai dizer que não vai trabalhar o produto, né? Ele já depositou o voto de confiança em nós, né? Então acabaram surgindo produtos assim e a gente naturalmente foi acontecendo, né? Mas o que a gente tem mais comercializado hoje são terrenos, né? Em função até de clientes que são investidores, né? Que lá atrás tinham, eu tenho aqui 20 lotes lá em Barra do Sul, eu tenho tal. Então não é uma região que nós atuamos fortemente, mas nós temos produtos em Barra do Sul também. Hoje nós devemos estar com 40 lotes para vender em Barra do Sul, né? 40 lotes. Então, esses produtos acabaram surgindo, né? Através da locação, através do contato, né? Tudo que cerca a confiança no trabalho, né? Depositar a confiança no trabalho. Então, é isso, eu acho que eu posso falar sobre o produto mesmo, né? Então, é lógico que a gente pretende expandir, né? O Jorge pode falar um pouco mais sobre os próximos passos que a Calori vai dar no decorrer deste ano, né? Já estamos estruturando. Então, acho que... Acaba que, só contextualizando daí o início da jornada, né? Daí a gente teve, final de 2022 e 2023, a gente focou muito em locação. Então, a gente montou uma carteira de locação bem significativa. E, nesse período, decidimos também inaugurar nossa estrutura física, né? Que completou agora um ano, em fevereiro, dia 19, a gente completou um ano de estrutura física. Então, a gente acabou direcionando a nossa energia muito focada para esse segmento, ainda que antes de trabalhar com locação, desde o primeiro contrato, eu sempre tive uma preocupação em oferecer um serviço completo. Parte contábil, já orientando quanto a ganho de capital, sobre as questões tributárias, né? Dando esse direcionamento para o cliente. Muitos desconhecem, né? Então é importante ter essa orientação. A parte jurídica, né? Nós já tínhamos firmado também um contrato com Gustavo Camacho, o escritório dele. Então, a gente tem ali os advogados que nos suportam com a parte, toda a questão legal. Eles estão ao nosso lado antes da estrutura física. Né? Nos preocupamos sempre em ter excelência na nossa atuação, né?
não é rasgando seda aqui, mas vocês têm um excelente material, né? Vem nos suportando com um suporte audiovisual bem importante. E aí, em 2024, a gente realmente focou em venda. E a gente viu que, poxa, esse aqui é o caminho, né? Esse então, aqui é legal. Aqui é legal. Aqui é legal. Então, e como o Alexandre comentou, essa possibilidade de focar na venda também possibilitou muitas conexões. Sim. Né? E aí, em paralelo com as construções que o Alexandre vem fazendo, surgiu também um investimento nosso, né? Aí, em parceria, investimos uma casa na rua 15 de novembro. Né? Bairro Glória, né? Então, poxa, foi um desafio bastante grande para a gente. E reformamos aquela casa. E aí, no decorrer da reforma, talvez na reta final, surgiu um cliente, né? Inicialmente, pensamos em 4 salas comerciais para compor aquele espaço onde a gente faz a gestão de locação, né? Onde está instalada a Botica do Vale, a Terra Natal Café, uma torrefação, já fazendo merchan aqui dos nossos inquilinos também, né? É isso aí. Mas o Dr. Júlio Costa também vai montar uma clínica no espaço. E aí, nessa reta final desse imóvel que a gente fez a aquisição, o Dr. Carlos Ferreira montou o Instituto Médico Ferreira. Então, a gente foi agraciado aí, um excelente inquilino também, que montou uma clínica de excelência, faz cirurgia de joelho, várias especialidades, otorrino, então várias áreas de atuação, vê o ser humano de uma forma completa, e essas conexões, né, vão abrindo portas também para outras negociações. Né? Então, é assim que a gente vem trabalhando, e boa parte dos nossos produtos são indicações. Pessoas que ficaram satisfeitas com o suporte, com a forma que a gente conduz a negociação, e aí já fala com o vizinho, já fala com um amigo, com um primo, e nos indica. E trabalhar com locação é um baita de um desafio, né? É um baita de um desafio. Sim. Então, assim, se vocês conseguiram operar esse setor com maestria, tudo que vem depois eu acho que é um pouco mais simples. Sim. Eu acho importante a gente comentar que o Jorge trouxe da Ambev, né? Toda essa bagagem de gestão, né? De forma de trabalho, e eu com a parte de construção, né? Na locação a gente acabou tendo um diferencial grande, né? Para fidelizar esses clientes, a gente acabou inicialmente fazendo alguns trabalhos que se diferenciam do mercado, né? Por exemplo, vou citar um exemplo rápido aqui de uma casa que o investidor tinha, que o aluguel naquela ocasião era R$ 1.500. Estava defasado, tinha potencial para muito mais. Tinha potencial, mas precisava de um banho de loja, né? E eu sugeri, naquele momento, falei, Jorge, eu vou administrar a obra aqui, o cliente compra o material, e nós demos um tapa, né, na casa. Trocamos piso, fizemos uma pintura, uma limpeza no jardim. Eu não sei se é possível, desculpe interromper, é possível colocar foto depois dessa casa que a gente está falando? falando? Pra gente que a gente coloca. Então aí coloca na edição lá. E nós demos esse banho de loja e nós conseguimos dobrar o valor do aluguel. Para 3 mil. Isso. Aí nós gastamos, acho que foi 45, 50 mil reais no Tá um pouco no mais imóvel. de 3, um pouco mais de 3 mil. E aí tá 3.100, né? Isso, mais as taxas. Então, aí a gente já levou essa solução pro cliente, né? Então, e inúmeras outras negociações que nós fizemos, como a personal organizer na venda de um imóvel. Dá para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, e essa conexão, essa proximidade com o cliente é que fez a gente, né, se diferenciar do mercado, digamos assim, né? Porque o que faz um investidor colocar toda a sua carteira de locação na mão de uma imobiliária, né? É a confiança no trabalho, é o diferencial, né? É sempre estar atento até onde dá para chegar com relação a reposicionamento de preço, né? Tá por dentro sobre o que a gente comentou, né? De valor de mercado. Então, eu acho que isso fechou bem aqui a parceria, né? Realmente esse é um grande diferencial de vocês. Conseguir lidar bem com os problemas que eles vão acontecer. E não é feio o problema acontecer, porque são coisas que acontecem, né? Pô, você está morando numa casa, pode acontecer uma infiltração, de um chuveiro queimar, de uma instalação elétrica não estar muito bem feita. E por o Alexandre já ter esse background da construção, ele já tem tudo isso mapeado. Ele já sabe o que pode dar de problema. E não só o que pode dar de problema, mas ele também já tem o prestador de serviço que ele confia para mandar lá e resolver.
Porque na locação, boa parte dos problemas são coisinhas pequenas que acontecem em casa e que você precisa resolver. Sim. E se você já tem o caminho das pedras ali, aquilo vai te dar muita velocidade para entregar a solução para o teu cliente. E é exatamente isso que acontece. Você ganha a confiança dele resolvendo o problema de maneira rápida. Né? E esse ponto do imóvel, desses problemas que acontecem, a gente conversou bastante sobre a vistoria. Então, hoje tem uma empresa que é talvez a maior rede de vistorias do Brasil e que faz a vistoria de uma maneira muito completa e imparcial. Então, se existir algum problema, algum vício oculto, isso vai aparecer na vistoria. E então, isso dá tranquilidade para o proprietário e também para quem está alugando o imóvel. Né? Que seja uma relação justa, né? E transparente. Então, hoje tem uma vistoria muito robusta que dá essa tranquilidade, porque muitos clientes a gente incentivou, né? Como no Airbnb, poxa, por que você não transforma no Airbnb? Poxa, mas será que dá? Tal. E aí a gente teve a nossa operação, que a gente construiu juntos, né? Num terreno de família, onde moraram os nossos avós, já pegando um gancho para falar um pouquinho do Airbnb agora. E aí a gente teve essa experiência com um segmento diferente do ramo imobiliário, né? Meu, Jorge, Alexandre, quando vocês me contaram sobre isso, eu fiquei assim, é possível? Rola mesmo? Conta pra gente, qual que é essa operação de Airbnb? Eu sei que vocês têm o imóvel, mas vocês também têm uma operação que ela roda num container, né? Sim. Como é que é essa história? Falando um pouquinho sobre a operação, iniciando aqui, o incentivo veio de uma tia, né, que ela montou um quarto na casa dela, a Maristela, esposa do meu falecido tio, o Beto Gabriel, Heriberto, né? E aí, numa conversa, já tinha a ideia da gente construir algo no terreno, que é um terreno grande, com quase 1.500 metros, no Glória, lateral da Campos Sales, né? Acho que vai ser o ponto alto do nosso bate-papo aqui, é o bairro Glória. Vocês já almoçaram naquele restaurante lá, o Glória? Glória. Glória. E aí, numa conversa, a gente já tinha iniciado também com um método construtivo diferente, que o Alexandre já vinha... Sempre foi muito inquieto com isso. Né, buscando novas alternativas, né, construtivas. Para ser mais previsível, né, a construção. Só que a gente foi fazendo aos poucos, porque a gente estava com uma prioridade que é a Calor Imóveis, ele com as construções, né, a gente dedicando pouca energia. E aí, numa conversa com a Maristela, ela falou, poxa, vocês não vão deixar pronto para o festival de dança? O momento mais aquecido, a maior tarifa do ano. Eu falei, poxa, mas estamos falando de quanto, Maristela? Né? E aí ela falou a tarifa, poxa, aquilo despertou... Inicialmente, nós tínhamos pensado em alugar fixo, né? Fazer um contrato regular, né? Contrato regular. E aí a gente viu essa possibilidade. Poxa, aqui a gente poderia montar uma operação voltada, né, para estadias curtas, né? Mas vocês já tinham o imóvel? Como é que O imóvel Sim, era dos nossos avós e ficou de herança para nossa mãe. Né? E nós moramos muito tempo nesse imóvel. Sim. Mas demandava uma terraplanagem importante naquele terreno. E aí Eu fui fazendo aos poucos. O Alexandre né? foi atrás disso, levou uns 2 anos para poder... Levou 2 anos para sair a aprovação. Terraplanagem é caro, né? Isso. É um serviço Sim. muito caro, né? E ele viabilizou isso e aí tinha um inquilino com um contrato regular, né? Contrato anual lá. E depois nós fomos desenvolvendo outras locações, né? E aí a gente resolveu acelerar essas 2 unidades para deixar pronta para o festival. Lembro bem, na semana do festival de dança, a gente finalizando e as esposas envolvidas lá, Renata, Cíntia, as crianças, a mãe, todo mundo, a família inteira ajudando. E aí, há poucos dias do festival, talvez 5, 6 dias, a gente publicou na plataforma pela primeira vez, né? Vamos ver, não faltava roupa de cama, tal. Colocam as fotos para mostrar que ficou bonito, né? É burocrático para colocar o imóvel lá? Como é que é? Não, é simples, né? Porém, é importante se atentar aos detalhes de período de cancelamento, qual a antecedência que você vai permitir sem algum tipo de multa, né? O lastro do cliente na locação, a gente pode exigir no cartão de crédito para que se ele cause algum dano. Recentemente teve uma imagem que rodou, se alguém está interessado em investir nesse segmento, de uma pessoa que fez a reserva, acessou o Airbnb e roubou vários itens. Saiu com a mochila cheia 2, 3 horas depois. Então, isso é um caso isolado e a nossa experiência com a plataforma é de muita segurança. Muito. Nós tivemos pouquíssimos casos de problema que foram rapidamente solucionados e que a plataforma honrou todos os casos. Então, só tivemos experiências boas, né? E respondendo a pergunta, não, é tranquilo, você tem que dar uma estudada nessas questões de quão flexível você vai ser, mas sugiro que você procure uma empresa especializada que possa te suportar. Porque, lógico, se for a sua casa e que você vai colocar um quarto, um cômodo aí ali. sim, dá para você estudar, né? Fico à disposição aqui se alguém
queira fazer esse tipo de investimento, a gente está à disposição para compartilhar a nossa experiência. Nós não atuamos ainda Com gestão de Airbnb, não, isso é uma operação nossa, né? Mais para diversificar os investimentos, mas eu vejo como uma possibilidade e uma tendência para o futuro. Então vocês tinham um imóvel ali, Sim. reformaram ele, teve ali o festival de dança, chegou na semana do festival de dança, colocaram ali, o que aconteceu? 5 dias depois caiu a nossa primeira reserva. Naquela ocasião, a gente ainda um pouco inseguro em relação às tarifas, né? Mas lembro que foram 9 dias o que foi reservado e quase R$4.000 para esses 9 dias. Num espaço de aproximadamente 30 metros quadrados. 30 metros quadrados, 30 metros quadrados. R$4.000. R$4.000. A gente falou, opa... Apenas um terço do mês? Um terço do mês. Lógico que a tarifa durante o período de festival e de outras feiras que a cidade vem recebendo é diferente dos demais dias do ano, né? Então, ela oscila, mas são retornos excelentes, né? Então, tem algumas construtoras agora também oferecendo apartamentos já com esse formato. Sim. Existem prédios que é importante, e isso a gente verifica na hora do investimento e que não permite fazer as estadias curtas. Então, isso é um detalhe importante na hora da compra do imóvel. Geralmente prédios de alto padrão, né? Já tem algumas restrições. Mas, para finalizar a questão do Airbnb, foram isso, a gente construiu essas duas. Tínhamos lá uma laje que o Alexandre já tinha feito o segundo andar, e a gente tem mais 3, né? São 2 operações embaixo e um inquilino fixo na parte de cima. E aí, sim, veio essa nova ideia do Alexandre aí de fazer algo dentro do espaço de um amigo nosso, né? Fez uma casa modular. Vou deixar ele falar um pouquinho sobre esse projeto. Eu sempre tive essa inquietude de novas formas construtivas, porque a gente sabe que o problema é a mão de obra, né? Para execução, né? Então, o pessoal sofre muito com isso. Então, eu já construí pré-moldado em concreto, já construí com isopor, por exemplo. Essas 2 unidades que nós fizemos são formas de isopor com concreto armado, né? Então você vai jateando concreto, né? E isso mesmo, você faz o chapisco projetado, né? A parte interna você faz tudo com gesso, né? Então, facilita na tua assertividade no custo, né? Na tua agilidade na construção, né? E tu colocando isso na balança, compensa, né? Porque a mão de obra está muito escassa hoje, né? E eu tinha essa reforma que eu fiz na Rua 15, ao lado do Le Canard, que foram 2 anos e meio de obra. Eu acabei tirando algumas estruturas metálicas e de um aço muito bom, aço galvanizado e tal, e eu já tinha também, numa época, construído em container, né? Então eu falei, vou desenvolver um container aqui, aí na empresa de um amigo meu lá, fiz a estrutura, né? Em aço galvanizado, aí uma metragem diferente do marítimo, né? Fiz com 3x6, 18 metros quadrados. E produzi tudo lá na empresa dele. Depois eu içei e levei para esse nosso terreno, né? Onde hoje, graças a Deus, já está alugado, acho que faz uns 5 meses. E mais de R$3.000 de renda em 18 metros quadrados. Mensal. Né? Mensal. Ele veio através do Airbnb, né? É um cliente que já renova automaticamente porque gostou do espaço, do local, um local compacto. É o mesmo inquilino que está lá? É o mesmo inquilino que está lá. Até um ponto importante, a gente acabou conduzindo para essa forma, então são possibilidades na plataforma que você estabelece um mínimo de dias. Então, como a gente tem a boa parte do nosso tempo dedicado para a imobiliária, a gente decidiu aceitar somente estadias mais longas. Então, tem oportunidade, poderia alavancar ainda mais o retorno se a gente tivesse uma operação, alguém para limpeza de um dia para o outro. Isso que pega, né? Isso que pega. Então, hoje nós temos uma vez por semana, né, a gente oferece a limpeza, oferece toda a estrutura, a pessoa tem tudo como se estivesse em casa, né? Porém, a gente estabelece os períodos mais longos. E as pessoas que nos procuram ficam 2, 3, 4 meses, vêm para prestar algum serviço na cidade bom, enfim, dos mais diversos perfis e que também geram conexões, porque às vezes a pessoa vem num primeiro momento para conhecer e na sequência trazer a família. Então, o que permite a gente também facilitar com uma possível locação ou até aquisição do imóvel, né? Então, já é uma porta de entrada para a própria Calori, esses clientes do Airbnb. Desde a primeira vez que vocês comentaram comigo sobre essa operação de uma construção modular num container, aquilo ali me chamou muito a atenção. Sim. Muito a atenção. E não inviabiliza o terreno, né? Não inviabiliza o terreno. Você pode sacar, levar para outro imóvel, né? Essa casa veio em cima de um guincho, pronta. Uma das ideias também que o Alexandre comenta é ter essa possibilidade de produzir em escala.
Já tem algumas empresas fazendo, Isso, né? isso que eu ia falar. Sim, já existem muitas empresas fazendo. Eu sou usuário de TikTok, então eu acompanho muito TikTok. Sim. E por algum motivo o algoritmo do TikTok tem jogado muito para mim conteúdos desse tipo, de empresas que pegam containers. E pô, essa semana eu vi uma ali que eu achei fantástica. Era um container um pouco mais longo, mas que ele conseguiu colocar 2 unidades ali. E, pô, piso porcelanato e tal. E daí o cara Acabamento falou, ó, perfeito, né? você tem que tomar cuidado na hora que você for ver o container, porque tem um assoalho ali que tem muita gente que tira, que dá para vender, mas se você tirar, você vai ter problemas Desestrutura. depois. Sim. Então, pô, eu achei muito legal ali que ele fez um container, né? E 2 unidades. Pô, e com 2 kitnets, vamos falar a verdade. São 2 kitnets, mas pô, com ar-condicionado, tudo bonitinho ali dentro. E aquilo ali me chamou muita atenção. É um ramo que eu vou conversar para vocês. Eu pretendo investir no futuro, com certeza. E até tenho algumas dúvidas para perguntar para vocês. Em relação a... Eu acho que até já tinha perguntado isso para vocês, mas como que funciona, por exemplo, ligação de água, ligação de energia, questão de taxas com a prefeitura, paga IPTU, como que funciona isso? Sim, a parte de regularização, você pode regularizar ou não. A prefeitura ela faz um mapeamento, né, por satélite, vamos supor, se ela vê que tem uma construção nova lá, o seu imóvel não vai estar regularizado, porém ela vai cobrar IPTU em cima daquela construção que você executou do dia para a noite. Você ligou na empresa lá e colocou lá em cima. Então ela pode fazer a cobrança do IPTU, mas não vai estar regularizada a construção. Né? Não vai gerar uma matrícula de imóvel, você não vai ter isso, né? Perfeito. Você não vai ter a averbação do imóvel na matrícula. Né? Mas não vai ter matrícula também? Ou vai ter uma Não, matrícula? a matrícula ela vem com a concepção do loteamento do terreno, né? Do terreno. A matrícula em relação ao terreno. Isso, então você tem essa matrícula. Isso, então, foi o nosso caso. Então a gente fez lá a aquisição dessa casa aí produzida pelo Alexandre. Então, ela veio pronta, a gente colocou em cima do terreno. O ponto é se a gente vai averbar ou não essa nova construção que está sobre o terreno. Então, o que a gente também se depara com muitas negociações, a gente pega a matrícula e não consta a averbação de casa. Isso é muito comum. Né? Então, a pessoa, eu comprei o terreno, eu construí a minha casa, mas eu nunca regularizei ela junto aos órgãos. Então, assim, e isso faz toda a diferença na hora de você vender. E também na possibilidade de financiamento. Porque se você não tem isso regularizado, numa possível venda, vai diminuir o teu valor de mercado por conta dessa possibilidade de viabilizar via financiamento. Isso, mas se fosse uma casa construída. Agora, se a gente estiver falando de um container, muda o jogo, né? O que eu sempre sugiro, né, é sempre um acompanhamento, por mais que você não vai fazer essa regularização, de um engenheiro que possa, por exemplo, se você for colocar vários containers, aí você tem que ter um atendimento de fornecimento de energia compatível às unidades que você vai colocar lá. Entendeu? Então, sempre é importante o acompanhamento do engenheiro para que ele possa dimensionar isso e se futuramente você precisar regularizar, por exemplo, aonde eu aloquei o meu container, será que está no recuo? Né? Se você colocar no recuo, pode te dar um problema de uma possível regularização. Entende? Sobre essa averbação. Mas né? É possível. Né? Tem um cliente nosso que agora está fazendo a aquisição de uma casa e não é no Glória. Não é no Glória, mas está na divisa com o Glória. E, inclusive um inquilino nosso, médico, e que ele optou ele comprou o terreno dele, próximo da Antártica ali, um baita terreno, e ele falou, Jorge, eu vou optar pela casa, eu vou encomendar essa casa vai vir pronta. Num ambiente controlado, onde ele tem um custo já pré-estabelecido, sem surpresas, e aí sim, ele vai ter todas as plantas, hidráulica, elétrica, todo o projeto de compatibilidade, né? E ele vai regularizar esse imóvel junto aos órgãos, deixar ela 100% regular. Sim. Então, uma casa que vai poder ser comercializada via financiamento, então já tem empresas que oferecem isso tudo. Mas né? na questão do container, você não precisa especificamente, não é obrigatório a regularizar. Você vai colocar lá no teu terreno, fornecimento de energia 3 fases em uma matrícula, né? Aí se você precisar de um disjuntor mais forte, alguma coisa, botar mais unidades, aí você precisa de um projeto elétrico, aí tem que evoluir nesse sentido. Mas não é obrigatório você fazer a regularização. Até hoje a prefeitura não cobra, não exige que você regularize. Né? Pode ser que isso mude, a gente não sabe, mas até hoje não tem a regularização para residencial. Até porque se eu quiser, deixa eu expor o que eu estou pensando para vocês e vamos ver se teria alguma ressalva. Na minha cabeça eu vou fazer o seguinte, eu vou ter esse container aqui,
pô, vai chegar ali época de verão, vou botar esse container num caminhão, vou levar ele ali para a praia Isso aí. Já tem pessoas que fazem isso. e vou, né? Sim. A ideia surgiu por conta disso, e lá na tua pergunta inicial, sobre como que funciona esgoto e tudo mais, é possível, né? Uma das ideias do Alexandre é entregar essa casa, inclusive com roupa de cama, com ar-condicionado, com televisão, com lave-seca. Peço de novo a expedição colocar as fotos do nosso Airbnb, Vamos colocar, esse projeto aí. Eu fui indo lá, pô, é fantástico. Você entra ali, é um negócio que... Inclusive, nós fizemos temático, né? É? Fizemos com tema café lá e tal. café. Foi bem aconchegante. Então, a Terra Natal também participou desse projeto. isso aí, Tem algumas isso aí. sacas lá de café que foram cedidas gentilmente pelo Acauã. Isso mesmo. E a gente pretende fazer mais pelo menos 4 ou 5 Durante esse espaços temáticos, né? Um da cerveja, do chá e assim por diante. Mas é muito fácil, porque vem isso num container, né, pronto. Em quantas horas, Alexandre, a gente consegue instalar esgoto, água, elétrica? Tem algumas particularidades, né? Por exemplo, se você for levar para a praia e não tiver esgoto tratado, você vai ter necessidade de fossa-filtro, né? Então, Que você pode deixar pronto antes da chegada do... mas se for temporário, eu conheço empresas em Itajaí, região ali, que eles fazem um reservatório para esse esgoto e depois vem a empresa e faz o recolhimento desse material, né? Então tem várias particularidades, mas a construção em si ela vai pronta, né? É plug and play, né? Chegou ali, ligou a água, ligou o esgoto, ligou a energia, está pronto para funcionar, ar-condicionado, tudo, né? Então tem essa facilidade, né? Então, para quem tem um terreno na praia, né, na nossa região aqui, a gente estava em conversa com um grande amigo nosso de infância aí, o Leandro Lenzi. Inclusive, já vou pegar um gancho aqui, um abraço pro Leandro. Olha, estou ficando aqui. Vai ser pai de trigêmeas agora. Vai ser um desafio aí pro nosso amigo. E ele falou, poxa, eu tenho um terreno ocioso lá na Praia do Ervino, né? Pô, desenvolveu muito a praia lá também, com acesso. Asfalto ali. Eu lembro daquela época que era Meu esburacado. Deus, Você ia lá e frequenta assim, lá desde os 15 anos. E aí a gente veio comentando sobre isso, dessa facilidade de poder fazer a aquisição, de ele rapidamente fazer a instalação e no futuro, se ele pretender construir algo maior, diferente, ele pode deslocar isso para o campo, para a cidade e ter uma renda também com essa estrutura. Agora falando justamente nessa parte de valores, vamos falar sobre dinheiro. Quanto que custa para fazer um container desses? Varia. Varia porque existem vários padrões de acabamento e existe o container reefer e o container dry. O que é o reefer? O reefer é aquele container que transporta frios, certo? Ele é refrigerado. Então, a parede ela já vem com um isolamento térmico e acústico. Esse container é um container um pouco mais caro do que o container dry. Por fora, ele não tem aquele apelo da chapa trapezoidal, certo? O container dry já tem aquele aspecto de telha, digamos assim, industrial, né? Que é ferro, né? Esse precisa de um revestimento interno e lã de rocha, lã de vidro, aí depende de qual é a eficiência térmica que você precisa, né? Então, varia com relação ao padrão que você precisa para isso, né? Existe um valor de metro quadrado, gira em torno de 5, 6 mil reais o metro, né? É um pouco acima do valor do convencional, mas olha a liberdade que ele te dá. Eu acho que algumas aplicações ele é muito interessante, que é a questão de você não inviabilizar o imóvel, né? Da facilidade e principalmente sobre a obra controlada, que você tem assertividade no custo, né? Então, mas para outras opções, que nem nós lá, nós temos um misto lá. Nós temos um sobrado, né? Construímos também com isopor, que é uma obra fixa, né? E temos esse aí, que foi uma experiência que nós fizemos, deu super certo, né? Só que então, vale reforçar que o que nós temos lá no nosso espaço não é um container. Porque o container, ele tem uma coisa não muda, ele tem 2,5 de largura. Então, no caso da instalação 2,44 para ser mais exato, 2,44. que vai ficar com 2,30 por dentro. Então, assim, fica muito estreito para ter uma passagem. Então, o que o Alexandre construiu junto com o Israel lá foi uma estrutura metálica que deram tratamento termoacústico também. Desenvolvido, né, para dar esse conforto térmico, mas aí com 3 metros. E aí você já consegue colocar uma cama queen até, né? E ter uma boa passagem em frente. Então, nas imagens aí, o que nós vamos compartilhar é essa estrutura metálica, não container. O container tem essa limitação de espaço, não fica tão confortável. Lógico, você unir dois, aí você consegue ampliar e fazer casas, até comercial e assim por diante.
Mas ficou bem interessante esse formato, essa planta ficou muito aconchegante, onde nós temos um banheiro amplo, inclusive com uma lave seca, para alguém que venha e queira lavar uma roupa, é possível. Um quarto, inclusive com uma bancada de trabalho, né? Com ar-condicionado frio. Confortável. E também a cozinha, que ficou muito aconchegante, onde ele uniu com um deck externo ali, e que ficou muito legal, que a gente tem uma vista do pôr do sol, e ficou bem interessante. No alto do morro, assim, um lugar bem legal. Com 70 mil reais, eu consigo fazer um container bonitinho, ok, confortável? Eu diria mais. Mais. Hoje o preço do material de construção tá... Eu acho que uma operação essa, como nós montamos naquele período, foi algo em torno de 120 com a mobília? Com a mobília, né? Com a mobília, Com 120 mil reais. Pronto. Isso. Mobília. Mas teria que fazer... Mas se torna muito interessante, porque se você for ver 120 mil reais, você vai pegar um apartamento de entrada ali, você vai pagar no mínimo aí uns 300, 350, né? E depois você vai ter que mobiliar. Então, vamos supor ali, com 1/3 do investimento, você já tem uma unidade que você consegue colocar no Airbnb. Sim. Com certeza. Para quem pretende trabalhar nesses moldes, né, de Airbnb, de curta estadia, eu acho que os dois produtos são interessantes, né? Porque também tem a questão do imóvel, da valorização do imóvel, né? Você que vai comprar um apartamento de uma grande construtora e tal, vai ter a valorização. O container em si, ou o modular, né, ele não vai ter a valorização tão grande como um imóvel, né, dentro de uma estrutura vertical, averbada, esse tipo de coisa. Só que a tua rentabilidade é muito maior se você comprar um terreno e colocar 3, vamos supor, se eu comprar um apartamento hoje para tu colocar no Airbnb, 360 mil. Nós temos opções nessa faixa de valor, né, que te dá uma rentabilidade lá de 1%. Né? Você pode comprar um terreno financiado. E eu posso alugar um terreno? É isso que eu ia sugerir. Ou você pode comprar financiado, né? Daí colocar 2 unidades em cima, vai te dar um rendimento melhor. Essa semana nós recebemos um contato, foi bom o que você comentou. Essa semana a gente recebeu um contato de um investidor disposto a alugar um terreno para fazer a construção, para ter o retorno, lógico, um contrato mais longo daí, né? Com esse objetivo. Mas voltando na questão do investimento, o que é interessante é o retorno imediato, né? Porque se você tem um terreno que está ocioso, com uma boa localização, que seria um aspecto bem importante para que tenha uma alta taxa de ocupação. Sim, localização. Localização é primordial. Então, essa é uma possibilidade. Né? Poxa, botar ali um investimento que você vai receber em 15 dias, né? E imediatamente você vai estar alocando e tendo um retorno... É muito interessante. É bem interessante. Eu já pensei até assim, vou montar daí uma barbearia, uma conveniência. Todo o serviço dentro uma franquia de máquina de lavar, você já faz ali meio que um mini centro. Sim. Eu acho que para cada localidade tem a sua necessidade. Né? A gente tem outros conhecidos também, que nem a nossa tia lá tem a operação de Airbnb. Dependendo do público que tu começa a atender, né, começa a surgir as necessidades. A gente já implementou coisas que o inquilino falou, será que dá para colocar aqui, exemplo, uma air fryer? Porque eu sempre faço tal. A gente foi lá, comprou a air fryer, colocou para o cliente e tal, né? Eu fico um período maior, gosto de fazer, né? A gente não permite fazer uma fritura, por exemplo, lá dentro. A gente acabou fornecendo e no caso da minha tia lá, ela serve o café da manhã, né? Ela serve o café da manhã. Ela oferece e tal. Oferece. E os clientes delas pedem. Vão lá por causa. Então tem um perfil de cliente, né? Só fazendo aqui um merchan ali para Maristela. A maior nota do Booking da cidade. Olha só. Bela Vista, né? Bela Vista, com muitas avaliações. Algo, mais de 100 avaliações já. Sim. Todas nota 10. Sim. E realmente um espaço muito, muito aconchegante. Por uma coincidência, tanto a nossa operação quanto a dela estão no alto de morro. Então, tem uma vista. Tem uma vista bem bacana, importante, bem legal. Então tem as vantagens de ter um empreendimento assim nesse sentido, né? Sim. Eu acho que em breve a gente vai ter que executar um para você. Vamos lá. Estamos à disposição. Vamos conversar. Gente, estamos chegando aí ao... Vocês viram como uma hora voou? Passou muito rápido. Eu acho que a gente vai ter que marcar um outro podcast depois para falar só sobre outros assuntos.
E quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa experiência de podcast, de ter essa conversa aqui. Era o que vocês esperaram? Eu falei para vocês, é muito tranquilo. Você vai falando, os assuntos vão vindo e você vai tratando, né? Sim. Eu confesso que no começo, né, a gente acaba ficando um pouco tenso e fala, podcast, eu nunca tinha participado, né? Mas aí depois vai com naturalidade, dá até vontade de ficar mais tempo, né? Conversando. É uma oportunidade de a gente compartilhar também um pouco da nossa história, da nossa jornada, né, dos nossos valores, do nosso perfil, né? Sim. Então, já agradeço aqui pela oportunidade, pelo convite. Foi muito legal, né? Poder também resgatar na memória tudo que a gente já viveu aqui, né? Um pouco, né? Do que a gente da nossa caminhada. E já deixo o convite aí para quem está nos assistindo para conhecer o nosso espaço. A gente gosta verdadeiramente de receber as pessoas e compartilhar. Um espaço muito legal e tem muitos easter eggs lá no espaço que quando vocês forem lá conhecer o pessoal da Calori, o pessoal que gosta de aviação, eu acho que é um prato cheio vocês irem lá, porque eles têm algumas obras de arte que integram ali a mobília. Artista plástico André Duarte, meu concunhado, né? Eu já fez algumas exposições de Joinville, então nós temos o prazer de termos algumas peças fornecidas por ele lá no nosso espaço, né? Mas tem inúmeras aí pela cidade. Mas vai ser um prazer receber vocês lá, mostrar cada peça, né? Vocês querem tomar um bom café Terra Natal, conhecer algumas obras de arte, estamos esperando todos vocês lá. Então, Jorge e Alexandre, agora eu quero saber de cada um de vocês uma situação inusitada que vocês já passaram sendo corretores de imóveis. Olha, eu tenho duas assim de bate-pronto para compartilhar. Manda aí pra gente. A primeira delas foi um apartamento em Praia de Gravatá, em Navegantes. Foi uma cliente muito especial aí, a Dana, né, nos deu a missão de comercializar um apartamento. E a gente filmou aquele apartamento, né? Filmamos. Um apartamento lindo, construtora Copas, lembra? Eu lembro daquele salão de jogos ali, né? Poxa, impecável o acabamento, muito, muito bom, nos surpreendeu. E aí recebi o contato de um cliente e agendou a visita comigo. Né? E inicialmente ele falou, Jorge, vamos nos encontrar lá amanhã, pode ser? Não, de acordo, tem agenda. Pode ser às 8h30 da manhã. Eu falei, poxa, marcado. Eu tenho um ritual, antes de mostrar os imóveis, eu gosto de chegar com antecedência, abrir, né? E fazer já percorrer o trajeto que a gente vai ter deslocamento para não ter surpresa, né? Onde fica a vaga de garagem, onde é que fica o box. Né? Então, isso é importante a gente dominar, né? E recapitular, porque são muitos produtos, né? Então, eu chego com antecedência. Naquele dia, eu acordei às 5h30, né? Peguei aquela camisa da Calori Imóveis, botei ali o uniforme, né? Que nós temos. Passei na imobiliária, peguei as chaves. E às 7h30 da manhã já estava com o apartamento aberto. Uma hora antes da visita. E já... Isso é alto padrão, né? De produto e de atendimento. Enviei a mensagem lá para o cliente e aí ele confirmou, Jorge, já estou aqui na região, mas eu estou em Balneário Pissarras. Eu resolvi ver primeiro um apartamento aqui, depois eu vou ter o encontro. Eu falei, tranquilo, então eu vou tomar um café, né? Fui ali ao lado, tomei um café e fui monitorando, né, a chegada do cliente. E aí ele atrasou. Deu 9 horas, ele não tinha chegado ainda. Eu falei, poxa, amigo, né, tá chegando? Vou ver mais 2 ainda. Mais dois. Aí, nisso, eu já fiz contato com o Alexandre por conta de uma escritura que nós tínhamos no início da tarde. E aí, pedi para que ele desse suporte. Falei, provavelmente eu não vou chegar a tempo. Né? E aí, deu 9h30 e deu 10 horas. E eu mandava mensagem, mas ele sempre nativo ali e me comunicando que, Jorge, vamos chegar, segura. Confesso que quando... Passou aí 1h30, eu falei, olha, deu uma vontade de retornar para Joinville, né, com os compromissos aqui, mas na confiança, né, ali já aproveitando para conversar um pouquinho com o Papai do Céu, ele falou, não, fica aí que, né, preparei uma visita boa para ti. Deu 11 horas, deu 11h30 e aí que chegou o pessoal. Foi a espera, hein? 11h30. 11h30. 3 horas de atraso. 3 horas de atraso. Mas nesse empreendimento foi a minha primeira visita. Foi a primeira visita que estava agendada. Recebi a família. Poxa, a gente olhou ali todo o empreendimento, área comum, área privativa, as vagas de garagem. Sanamos todas as dúvidas. E aí, no final do atendimento, já tinha passado quase 1 hora. Interessante, me despedi, né? Deixei à disposição ali o telefone. O pai desse cliente comentou, não vai enrolar o corretor. Foi o imóvel que a gente mais gostou, a gente vai fechar contigo. E aí, saiu um fechamento de venda depois de 3 horas. Ele falou, qual o sinal que eu preciso fazer? Já fez ali a formalidade de proposta,
né? Naquela ocasião, foi no valor que estava anunciado, né? Estava um valor dentro do mercado, a importância de divulgar no valor correto, e fechamos o negócio. Chamou a atenção porque o Alexandre falou, poxa, mas tempo de espera aí, tu vai aguardar? Eu falei, poxa, resiliência, né? E ali foi testado, eu fiquei e deu negócio. E a outra foi agora, em janeiro deste ano, um imóvel frente mar, ali em Balneário Pissarras. Também eu estava com toda a liberdade de cadastro, de acesso ao imóvel, tudo com facial. E aí, naquele período, o proprietário acabou esquecendo de comunicar que ele tinha alocado o imóvel no final de semana. E eu, nesse meu ritual, cheguei lá no apartamento para fazer, né, abrir o apartamento, né? Porque como é um imóvel de praia, às vezes ficam as cadeiras guardadas, sabe? Eu gosto de deixar... Aquele jardim, não? Aquele jardim que nós filmamos. Eu, fechadura com digital, digitei a senha. Quando eu abri, eu vi... Estava escuro, o ar-condicionado ligado. Eu falei, meu Deus, será que alguém esqueceu, né? E fui entrando no imóvel. Quando eu vejo, tinha gente no sofá, tinha toda a família lá. Eu falei, poxa, desculpa, gente. E aí passei nesse perrengue, né? De estar acessando, fiquei constrangido ali. Mas daí, rapidamente, eu acredito que o proprietário recebeu a mensagem lá e me mandou, ô Jorge, poxa, desculpa, né? Eu acabei locando aí e tal. Eu falei, poxa, tudo bem, mas o problema nessa situação é que eu tive que declinar na visita. E aí tinham pessoas ali aguardando, mas eles entenderam. Falaram, sem problema, ainda bem que entenderam o desencontro ali, né? Mas foi uma situação... Foi um pouco constrangedora, assim, mas deu tudo certo. E acabamos vendendo também esse imóvel para um outro cliente. Legal, legal. O Jorge sempre está mais à frente desses atendimentos, tem essas mais engraçadas, né? Essas situações mais engraçadas, né? Mas eu acho que uma que me marcou muito, assim, que nós fizemos o atendimento junto e durante um bom tempo nós atendemos inúmeros clientes para este imóvel no Glória. E que vai rodar as imagens aí também, edição. Vai ter bastante trabalho aí. Roda a imagem. Se essa equipe já tem esse resultado no Glória. Né? Então, nós ficamos negociando durante um bom tempo a totalidade do imóvel com uma grande empresa de Joinville e tal, e as coisas não aconteciam, não iam e tal. E a gente tem muito de pedir a Papai do Céu, né? Que diz, pô, que traga um cliente que faça sentido. Se for da vontade de Deus que aconteça, senão que já decline. Isso. E em um determinado momento nós estávamos entre construir a nossa estrutura física ali ou segurar para alugar a totalidade, né? E nós recebemos a visita do Acauã, a terra natal, né? E o Acauã esteve lá, olhou o ambiente e tal, e estava muito cru ainda, né? Estava em obra ainda, e ele visualizou aquilo, falou, não, é aqui e tal, fez proposta. Nós acabamos fechando, e aí nós decidimos, fomos fazer a nossa estrutura física ali, junto com o Acauã, e tínhamos conversado alguns meses antes do Acauã chegar com a Botica do Vale, a atual inquilina nossa lá, e ela tinha declinado, tinha optado por outro imóvel, né, naquele momento, tal. Só pegar um gancho... Que não era no Glória. Que não era no Glória. Mas a gente sabia que tinha que ser no Espaço Glória. Até uma sugestão dela era colocar no Espaço Ô Glória. Ô Glória. Isso. E eu só queria complementar a postura de uma das proprietárias, que é a Ana, porque ela me enviou mensagem e pediu para falar conosco pessoalmente. Poxa, vai vir ao nosso encontro, já falar alguma coisa, né, em relação à locação, se fecha ou não fecha, mas era para declinar e para dar uma negativa. Isso foi muito Mas, legal. poxa, a gente valorizou porque nem sempre é assim, né, corretor de imóveis. Alguém que agenda conosco para dar negativa, né? Geralmente eu vou falar lá com a minha esposa, vou falar, né? Vou ver com o papagaio e periquito e nem não atende mais e não dá retorno. Então, assim, uma postura já única e que a gente ficou muito satisfeito com a forma que ela conduziu, né? E que fechou. A gente achou que era o término do ciclo, né? Mas eu vou voltar a palavra com o Passaram Alexandre. alguns meses, o Acauã veio, apostou no espaço, né? Foi o primeiro inquilino ali e ele foi assim uma pessoa que trouxe uma energia incrível pro ambiente, um bom café daquele, né? Não tem como não desenvolver, né? As pessoas foram elogiando, nós fomos fazendo da melhor forma possível e, num determinado momento, nós resolvemos novamente. O Jorge passou na frente do imóvel que ela tinha definido por fazer o fechamento e ainda estava a placa de aluga-se lá. Aí o Jorge me ligou, cara, será que ela alugou mesmo, né? E não tiraram a placa de aluga-se e eu resolvi entrar em contato com ela novamente. Pô, você já alugou imóvel? Ela falou, eu estou para fazer o fechamento, mas você poderia voltar e conversar novamente conosco aqui e tal?
Ela fez mais uma visita e a gente acabou fechando o negócio, né? Então, a gente é muito grato. Eu acho que isso não é é inusitado. Dos casos é inusitado, que é da cliente retornar, né, para dar negativa, sim. Né? Então, e também a questão do café, eu acho que foi uma visita, porque olhar aquele espaço cru, né, e ver o potencial no que poderia, né, ele resolveu apostar, né, e deu super certo. Quando o Alexandre fala o espaço cru, era um contrapiso. Todo aberto. Um espaço totalmente só aberto. Só o telhado. Então, teria que ter essa capacidade de visualizar o quão bonito e confortável ia ficar o lugar, né? O Alexandre, principalmente, tem essa capacidade já de visualizar a obra pronta, né? E aí ele selecionou ali a metragem quadrada, porque a gente deu essa flexibilidade. Eram 2 espaços, né? Com vão livre, boa parte do espaço, e onde o cliente poderia selecionar quantos metros quadrados ele precisaria para montar o negócio dele. Sim. E aí o Bacauã determinou ali o espaço, acho que em torno de 45 dias foi feita a execução da estrutura para que ele pudesse mudar. Né? Sim. Então é isso, eu acho que o que eu posso, que me marcou assim, né, não tão inusitado, mas que eu fico mais na parte construtiva, né, mais nessa frente. De grande importância. Então, e isso aí eu acho que foi bem interessante, sim, válido comentar, né? Pô, que legal, que bacana. Algumas histórias, né? Pô, Jorge, Alexandre, acho que esse foi um dos podcasts assim, mais gostosos de fazer e também de muito conhecimento. Pô, falamos sobre o mercado imobiliário, falamos um pouco também do background de construção, do background da Ambev, falamos um pouco sobre o litoral, falamos sobre container. Isso aí, deu uma misturada, né? Deu uma misturada. Sim. E agradeço demais a participação de vocês aqui no podcast. Eu espero ansioso pela próxima, que a gente consiga também se aprofundar mais em alguns outros temas. Fechado. E quero deixar a palavra agora com vocês para a gente fazer um encerramento do podcast. Fechado. Vamos lá, Jorge. Você fala mais aí. Novamente agradecer pela oportunidade. Realmente foi muito gostoso o papo, foi leve, foi fácil de fazer, né? Quando a gente faz uma conversa informal assim e tendo liberdade para abordar os temas que a gente se identifica, né? Então é muito bom. Obrigado. E convidar você que deseja investir no mercado, seja para investimento, para uma mudança de casa, uma migração de apartamento para casa ou o oposto também, ou investimento no nosso litoral, nós temos excelentes opções, né? Ou entregar o seu imóvel para que a gente possa fazer a comercialização ou a locação, conte conosco, estamos abertos para receber você. Venha até a gente, conhecer um pouco mais da estrutura e para a gente estar mais próximo e falar ainda mais sobre a forma de trabalho que a gente e a forma que a gente conduz tudo aqui dentro da Calor Imóveis. Eu acho que o Jorge resumiu, né? Mas eu vou estar sempre junto, né? Para poder colaborar com a parte construtiva, com a parte de ideias, né? Então, eu acho que eu e o Jorge aqui deu para transparecer bem que a dupla funciona, né? Então, fica o convite para vocês tomarem um excelente café conosco, né? O blend da Calor Imóveis. É isso aí, nós temos o nosso blend. Acabou, acho que muito rápido. Vocês deram para a gente ali um blend da Calor. Vai sair uma safra nova e a gente preparou um novo blend junto com o pessoal da Terra Natal. Esse café exclusivo. Café exclusivo, né? Conosco lá na Calor Imóveis. Fica o convite aí, muito obrigado. Obrigado, Thiago, pela oportunidade. Foi realmente uma experiência diferente aí, que não está no nosso dia a dia. Eu acho que na segunda a gente vai estar mais à vontade e vão ter novos assuntos. Né? Quem sabe não fazer um Calor Imóveis de convidados, né? Calor Imóveis de convidados, né? É uma. Mas um último ponto que me veio agora em mente é agradecer a todos os clientes, né? Todos que estiveram ao longo dessa nossa trajetória e que confiaram na empresa, que confiaram nos nomes do Jorge e do Alexandre. Então, de fato, se não tivesse essas pessoas, as indicações, todos que estão nessa caminhada, nessa jornada junto conosco, agradecer demais aí pela confiança e com certeza será só o início dessa longa jornada que temos pela frente. É isso aí. Gente, muito obrigado também a todo mundo que assistiu até agora. Se você assistiu até agora, não deixe de dar um like aqui no nosso canal do YouTube. As redes sociais, tanto do Jorge quanto do Alexandre e também da Calor Imóveis, estão aqui na descrição do vídeo. Então, corre lá no Instagram deles, segue todo mundo e fica acompanhando aqui na Temos, porque toda semana a gente tem um conteúdo legal para você que não é só sobre produção audiovisual, é sobre mercado imobiliário, sobre empreendedorismo. Eu gostaria de fazer um podcast só sobre os containers ali, é um tema que me pega muito também. E é isso aí, gente. Obrigado, a gente fica por aqui e até a próxima.